Equilibrar o hoje e o amanhã é uma dança complexa que as empresas devem aprender ou estarão fadadas ao fracasso. Há quem diga que é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, entregar resultados no presente e pensar no futuro. A verdade é que é realmente um modelo trabalhoso. A inovação muitas vezes demora para dar resultados. E as empresas precisam manter-se rentáveis enquanto pensam no futuro. E esse dilema pode gerar tensas discussões. A ambidestria corporativa é o caminho para superar esse desafio. É a capacidade de olhar para o futuro com a mesma atenção que se olha para o presente, equilibrando o curto e o longo prazo, com uma visão clara e consciente. Vamos entender juntos como desenvolver essa habilidade? Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Márcio Oliveira. Eu sou o Thiago Pierosi e o nosso convidado de hoje é o Luiz Rasquilha. E como o Thiago falou, a gente vai falar sobre ambidestria corporativa e como fazer gestão de um negócio olhando ao mesmo tempo para o presente e para o futuro, que é um belo desafio para as empresas. E enquanto você estiver ouvindo aí a nossa vinheta, aproveita também para já seguir o nosso canal, deixar seu like, ativar aí os sininhos, tá bom? E tomamos um café? O Luiz é CEO do Ecossistema Inova, um grupo composto pelas divisões de consultoria, pesquisa de tendências, educação, editora. Ele é membro do Conselho Consultivo da Merkur, no Brasil, professor convidado em várias escolas de negócios, também no Brasil, Fundação Dom Cabral, Albert Einstein, Exalc, PUC Rio Grande do Sul, além da própria Inova Business School. É colunista da MIT, Sloan Review Brasil e da Executive Digest Portugal. Autor e coautor de 20 livros relacionados à gestão, tendências, inovação, marketing, comunicação, e suas especialidades são estratégia, futuro, tendências e inovação. Luiz, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Obrigado, pessoal. Eu estava ficando assim, com essa apresentação fica até a expectativa lá em cima, né? Não é o objetivo, né? Não sobe muito a expectativa, senão a pessoa se frustra. Mas muito obrigado pela oportunidade, por este início já de papo que a gente vai ter de um tema tão importante, na minha opinião, que sou suspeito para falar, naturalmente, que é como é que as empresas estão lidando aí com essa ambidestria. Eu brinco que é quase esquizofrenia, né? Ter que entregar o resultado do dia a dia e preparar a empresa para o futuro em simultâneo. Mas vamos lá, será um grande prazer. Legal, então a gente vai falar de ambidestria corporativa e esquizofrenia corporativa também, né? Mais ou menos. Vamos começar com brinde? Vamos lá, com brinde, vamos lá. Um café, uma bebida. Tchim, tchim. É brinde de café mesmo, né? Brinde de café Tchim, mesmo. tchim. O meu é de tamanho de café, qual o tamanho de vocês? Mas aqui é só o copo, hoje, que faz pessoa eu hoje estou na água. Ah, você tá na água, hoje... bom, então tá bom. Então tá tudo certo. Não, porque se a gente for para outra coisa mais avançada, vamos embora. Eu queria aproveitar também para você baixar um pouquinho a câmera e mostrar o outro convidado nosso escondido que está aí. Aqui, ó. O Blue. É o Blue. O Blue está aqui comigo, vocês veem, ele está sempre no meu colo, é o cachorro que mais sabe de tendências, inovação, futuro, ambidestria, porque desde 2020 ele chegou aqui em casa com um aninho em 2019 e em 2020 entrou no colo e não mais saiu do colo, né? Porque eu trabalho remoto, então ele passa a vida aqui no colo, sabendo tudo. Um ou outro cliente de vez em quando me apresenta com o avatar que eu tenho, eu e ele, né? Então ele já está... Mas antes de começar para falar, né, de ambidestria, este é um cachorro maravilhoso, que é 1,5 kg, 1 quilo de ração, dura 30 dias, não gosta de sair na rua, você não tem que levar ele para passear, faz xixi na fralda, só tem vantagem. E quando late do lado de cada porta, as pessoas acham que é um pitbull, porque ele late enérgico. Mas não, só tem 1 quilinho, mas é uma bela uma companhia para essas discussões. Eu estava falando que eu gosto de cachorro assim, cachorro de bolso, pequenininho, dá pouca despesa, portátil, é uma maravilha. É uma maravilha. Maravilha, só tem vantagem. Às vezes a gente põe serve aquela piada, né, da placa na porta, cuidado com o cachorro, não pise, porque é o que acontece com cachorros desse tamanho. E tão pequeno. Pequenininho. Tá bom. Bom, vamos lá? Vamos começar então. Luiz, eu queria
Queria trazer também aqui uma frase, eu não sei se você já leu o livro Connecting the Dots, do John Chambers. John Chambers. Ele eu gosto muito desse livro, e tem um pedaço lá que ele fala que as empresas morrem porque fazem bem demais as mesmas coisas durante tempo demais. Eu acho fantástica essa citação, gosto de usar de vez em quando, dependendo do cenário. E aí o que acontece quando eu faço isso assim, parece que tem um ponto de interrogação, aquele ponto de interrogação em cima da cabeça, assim, de quem escuta, do tipo, como assim? Né? Sim, a gente chegou até aqui porque a gente é bom, o que a gente faz, né? Eu acho que as empresas têm um pouco de dificuldade de aceitar, talvez arrogância, presunção, ou talvez porque olha só pro curtíssimo prazo, né? Aquela coisa do olhar um mês só, o mês que vem a gente olha o mês que vem, esse mês a gente olha só esse mês, dentro do que dá. Eu acredito, e aí pode ser uma percepção minha, quando a gente fala de ambidestria corporativa, talvez possa ser o mesmo desafio. Você está falando mais ou menos de coisas parecidas. Então, eu queria pedir primeiro para você dar um panorama para a gente do que é ambidestria corporativa, até para quem está nos acompanhando que nunca ouviu esse termo, ouviu, mas não sabe muito bem o que é, né? E falar dos benefícios desse modelo de gestão. Legal. Beleza, deixa eu só dar um passo atrás e pegar essa frase do Chambers. Tem uma outra que eu gosto muito, muito, que ele diz que nós não competimos com empresas, mas sim contra transições de mercado. Transições de mercado, exato. O mercado são muda, as duas frases, a pessoa muda. Exatamente. Exato. E isso se vê pelas habilidades para trabalhar, pelos modelos de negócio, pela tecnologia, pelo comportamento do consumidor, tudo está em transição. E o momento que nós vemos é um momento particularmente interessante nesse sentido, porque, vamos lá, até 2019, as empresas viveram debaixo única e exclusivamente do modelo taylorista. O que é o modelo taylorista? Criado lá pelo Taylor, Fellow e Ford em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. Crie uma empresa e faça durar para sempre. Ou seja, esta era a lógica do modelo taylorista, com o descritivo de função, com a hierarquia, com a departamentalização. E em nenhum momento o modelo taylorista fala em transformação, ele fala em evolução ou em proteção. Proteger o teu território, evoluir o que você está fazendo, e era isso, e foi isso que as empresas fizeram, e por isso é que elas morrem, porque fazem bem as mesmas coisas durante tempo demais. Uma Nokia, um Yahoo, um BlackBerry, e tantas outras, que são filhas do modelo taylorista, muito focadas no saber fazer, e o contexto, pegando ali a transição de mercado do Chambers, nos traz para uma outra realidade, que é no pós-pandemia. Então eu falo que até 2019 foi o modelo taylorista dominante, 100% das empresas muito orientadas ao taylorismo, ou seja, o resultado curto prazo, a visão do fazer bem feito, a excelência operacional. E o 2022 em diante, que eu chamo é o momento em que o século XXI começa verdadeiramente, há o modelo taylorista e mais um sem número de caminhos, de modelos de gestão e de modelos de negócio. Ali o 20 e o 21 não conta muito, foi um modelo pandêmico, cada um se virou como pôde dentro da tragédia que o mundo viveu, e agora a gente está vivendo uma nova realidade. Eu gosto de explicar a ambidestria com este contexto, até porque é a primeira vez na história, vamos lá, é um conceito que não é novo. A primeira vez que se falou de ambidestria foi em 2004, num paper do MIT, para o qual eu escrevo também, publicado pelo professor Julian Birkinshaw, da London Business School, que ele falou o seguinte: as empresas têm que proteger, textual assim, a empresa tem que cuidar do negócio atual e preparar o negócio para o futuro. Só que em 2004 o contexto era totalmente diferente daquele que vivemos hoje. Não sei se melhora ou se piora, acho que cada um vai ter a sua opinião, mas que é diferente, acho que estamos todos de acordo. O que é a diferença? Pela primeira vez, nós estamos vivendo 4 grandes transformações simultâneas. A transformação tecnológica, por tudo que isso representa do mundo digital, conexão, tecnologia, inteligência artificial, transformação digital. A transformação do comportamento dos consumidores, muito mais ágeis, conectados, conhecedores, empoderados. A transformação das ideologias políticas, que influenciam diretamente a forma como os países se organizam, e aqui, independente da ideologia, mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, é indiferente. Se olharmos as ideologias políticas vigentes hoje ainda, todas foram criadas no século passado, nenhuma ainda é do século atual. Portanto, há um defasamento grande entre aquilo que as ideologias preconizam e aquilo que as sociedades precisam, então há um gap, e também a transformação econômica, que também está em simultâneo com a tecnológica, comportamental e política. Veja-se
aí as discussões da Europa e dos Estados Unidos versus China ou Índia, só para pegar as grandes potências e o quanto isso está. E todo esse contexto nos leva naturalmente, eu sou suspeito para falar, porque sou uma das defensoras do tema, mas naturalmente à ambidestria. Eu gosto de explicar a ambidestria com uma analogia. Eu e o Mário estamos aqui a partir de São Paulo, o Thiago está em Madrid, mas em São Paulo, os números de consumo de pizza andam à volta de 1.400.000 pizzas consumidas por dia. Então, São Paulo, uma cidade de 22 milhões de pessoas, consome, em média, por dia, 1.400.000 pizzas. É muita pizza. E, portanto, é muita concorrência de pizzaria. Então, imagina o seguinte fenômeno. Eu tenho uma pizzaria aqui no bairro onde eu moro, e uma pizzaria só para delivery. Não tenho nem mesa lá dentro, só delivery. O que eu tenho que garantir? Que às 6 da tarde, quando eu abro a porta, ou ligo o computador e habilito o software de delivery de pizza, eu tenho que ter o forno ligado à temperatura correta, as massas de pizza prontas e separadas na textura de M, pizza média, pequena ou grande, os ingredientes de pizza dispostos no balcão de uma forma friendly, amigável para rapidamente montar a pizza, que o software funciona, seja lá o delivery do restaurante para encomenda ou do iFood ou do que for, e que o meu motoboy ou os meus motoboys tem que ter a moto abastecida, lavada e a maquininha de cartão com bateria e sinal para que quando entrar o pedido, eu levar a pizza para o forno, entregar no motoboy e entregar na casa da pessoa. E esta é a minha preocupação, que se chama excelência operacional. Isto o modelo taylorista ensinou muito bem a fazer. Exponha as pizzas, coloque os ingredientes, ponha o motoboy, faça não sei o quê, organize a sua cadeia de valor. Só que ao mesmo tempo que ele tem que garantir que as pizzas saem corretas e chegam quentinhas, eu tenho que fazer a seguinte pergunta, eu sou o dono da pizzaria. E daqui a 10 anos, se não for pizza que as pessoas quiserem comer, porque a transformação do comportamento da alimentação muda, porque agora falam que o pão engorda, ou que muita pizza faz mal para os glóbulos vermelhos, ou o que for, se não for pizza que as pessoas quiserem comprar, o que eu vou vender? Se eu deixar de vender 100 pizzas por noite, passar a vender 5, quais são as 95 unidades do que eu vou vender? Vão ser balas concentradas? Vão ser ingredientes de pizza para imprimir pizza em casa? Vão ser sucos naturais? Não sei. Esta é a lógica da ambidestria. Entregar a pizza quentinha todo dia, mas ao mesmo tempo pensar, e quando não for pizza, vai ser o quê? E a grande discussão da ambidestria não é um ou outro, é um e outro. Esta é que é a diferença. Fico brincando, a ambidestria toca a esquizofrenia. Porque ao mesmo tempo que eu estou vendendo pizza e entregando pizza, tem que pensar como é que vai ser a bala, ou suco concentrado, ou ingrediente para impressão 3D de alimentos, aqui para pegar exemplos. Então, a essência da ambidestria é, ao mesmo tempo que eu protejo e adapto o negócio atual ao contexto onde eu estou, em simultâneo, eu tenho que pensar no meu negócio no futuro, seja isso 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 anos. Esta é a essência da ambidestria, que não substitui o modelo taylorista, mas adiciona uma lente nova a esse modelo. O taylorismo era saber fazer, puro, e agora a gente tem que também saber pensar. E, portanto, não é um ou outro, é um e outro. Isso traz grandes desafios e grandes discussões à cultura empresarial. Aliás, a ambidestria, como eu falei, começou em 2004. Na essência, os primeiros artigos foram em 2004, depois só em 2013, e depois só em 2018 é que ela voltou à agenda. E agora, nós publicamos sobre ela em 2020, ali no final de 2020, já dizendo, olha, o mundo vai ter que começar a ser, as empresas vão ter que começar a ser um pouquinho mais ambidestras, e agora, 2 anos e meio depois, o tema começa a entrar na agenda de uma forma um pouquinho mais estruturada. E, aliás, uma das prioridades da gestão, segundo um estudo do INSEAD de 2021, em que o C-Level, perguntando aos CEOs de muitas empresas, 300 e poucas empresas, quais eram as prioridades, eles colocam em primeiro lugar inovação para cliente, em segundo lugar empresa ágil, em terceiro lugar colaboração e em quarto lugar ambidestria. Pela primeira vez a ambidestria aparece como uma preocupação da gestão, dizer como é que eu equilibro e balanceio entre o que eu faço hoje e o que eu faço no futuro. Então acho que aqui dá um pano de fundo e um contexto do que é e por que ela talvez só agora tenha ganho tanta importância. Assim, pegando um pouco do que você está falando de ambidestria, na verdade começou a ampliar até um pouquinho
minha mente aqui. Eu falo muito de propósito, né? Defendo muito esse tema de propósito, escrevo muito sobre propósito e falo que é aquele propósito nobre. Acho que quem está escutando aqui, acompanha meus vídeos, já cansado de ouvir eu falar disso. Propósito nobre, que é aquele propósito além do lucro. Eu gosto muito do Golden Circle para explicar isso, né? Porque ele traz, e aí um dos exemplos que ele traz lá da Apple, como a Apple evoluiu, né? Como que ela foi evoluindo com o mercado. A mudança que ela começou uma empresa de computadores e hoje que sustenta o celular, por mais que eu tenha tecnologia permeando tudo, ela foi mudando, o mercado foi mudando, as pessoas foram mudando, ela foi inclusive criando o mercado. E fala um pouquinho do propósito, do why ali da empresa. Você acha que para a empresa começar a ter essa visão, começar a entender isso que você falou, como ambidestria, olhar o presente, começar a preparar o futuro, se ela tiver uma clareza de propósito, isso vai ficar mais fácil? Como que você enxerga o propósito nessa discussão? Uma clareza de propósito te deixa mais seguro do que fazer ou não fazer. Eu acho que isso é importantíssimo. E esse é um ponto que está na pauta, é que os conceitos não se misturam, mas se complementam. Não dá para pensar só propósito, ou só ambidestria, ou só transformação digital, ou só inovação. As coisas tendem a fazer parte, né? a se integrar, e o propósito é um eixo direcionador muito claro. Eu tenho defendido sempre que o lucro é resultado do bom trabalho. Se o lucro for objetivo, vale qualquer coisa e a gente descumpre um monte de regras e até um monte de éticas. E talvez, mais uma vez, o modelo taylorista do século XX não era tão sensível a isso, ou não vou dizer nada sensível, mas quase. E agora a conversa muda um pouco, talvez até inspirado pelo mundo mais conectado, pela uma geração mais nova, mais atenta vamos ao capitalismo consciente, que é um movimento bem interessante também, dizer, olha, mas não vale resultado a qualquer preço, vamos equilibrar isso com o respeito por. E eu, como a data de hoje, conselheiro da Mercury, que tem um propósito que eu acho maravilhoso, a Mercury diz co-criar o mundo de um jeito bom para todo mundo, é o propósito da companhia, e eles vendem em duas grandes áreas de atuação, passe a publicidade, mas para tocar o que você está falando, tem uma área de educação ligada a borrachas, de apagar, colas, corretivos, e uma área de saúde ligada muito à mobilidade, fisioterapia, ortopedia, e o propósito, obviamente, resultado é importante, que é o que paga a conta e mantém a empresa viva, mas o propósito é o drive, ou seja, todas as decisões são orientadas pelo propósito. Leva tempo para construir, a Mercury é um belo de um exemplo, não é porque eu estou como conselheiro, mas entendo que é um excelente exemplo. E quando você tem um propósito claro, como é este caso, como é dos outros, fica mais fácil você fazer escolhas entre o que deve ou não deve fazer. E a ambidestria é um equilíbrio de escolhas. É um equilíbrio das escolhas que protegem o negócio hoje com as escolhas do que vão provar o negócio no futuro. E é difícil fazer às vezes essas escolhas, porque a gente tem que tentar botar tudo na mesma tigela, né? Colocar tudo no mesmo prato para olhar. Então, eu gosto muito de propósito, do Ryman, que lançou o livro há muitos anos, enfim, foi conhecido pela área, pelo tema, mas ele hoje, eu acho que hoje o propósito, ele saiu daquele território puramente publicitário de criação, onde ele foi criado pelo Joy Ryman lá atrás, e ele agora ganha um pouquinho mais de robustez, dizendo, olha, é um significado, é um legado, é algo que eu quero usar para a minha empresa para se diferenciar. Porque vamos lá, pegar a Mercury mais uma vez, que entrou aqui na roda da discussão. Borracha de apagar, a Mercury tem, a Faber-Castell também tem, e o Carrefour deve ter a marca própria deles também. Por que eu compro uma e não compro outra? Aí vem a discussão sobre diferenciadores. Sejam eles matéria-prima sustentável, logística reversa com zero impacto de carbono, o que for, mas um drive para dizer, olha, a gente tem aqui a gente persegue alguma coisa além do produto pelo produto ou do resultado pelo resultado, sabendo que o resultado tem que ser entregue, senão a empresa não consegue seguir a sua vida. Mas não é, eu falo isso muito para o meu time na Inova, não é resultado a qualquer preço. Alguns eixos dos quais a gente precisa, a gente não se afasta e quase leva ao nível do fundamentalismo. Então, cada empresa vai escolher o seu. Então, sim, mas se não tiver o propósito definido, não consigo fazer ambidestria? Não, claro que consegue. Mas tendo o propósito definido, você vai fazer os trade-offs do equilíbrio, talvez de forma não é mais fácil, mas mais clara. Acho que reduz um pouquinho a ambiguidade
sobre esses temas que a gente sabe que hoje estão muito na hora do dia. Vou aproveitar, já que surgiu aqui propósito, e vou lembrar que a gente tem o episódio 41 com o Hugo Bethlen falando, né, de capitalismo consciente, e falando de propósito das empresas e tudo mais, um episódio que também ficou super interessante. Luiz, te escutando aqui, Márcio, né, as perguntas todas aqui, claro, modelo taylorista, tudo que eu aprendi há 20 anos atrás, na escola, acredito que muitas escolas de negócio ainda ensinam, né, formam profissionais pensando dessa maneira, ou seja, o mercado hoje tem empresas que têm um mindset, né, tem essa forma de pensar, que ela é antiga, né, vamos dizer atrasada aqui, né. Então, o que seria viável, ou quais são as competências necessárias, né, para essas empresas, elas deveriam buscar, elas deveriam se adaptar, como fazer esse ajuste para essa novidade, né, para que as empresas consigam enxergar essas transformações que estão acontecendo? A gente tem 100 anos de taylorismo, né? Com tudo que ele tem de bom e hoje talvez menos bom, são 100 anos de um modelo que funcionou e que, de certa forma, ainda funciona em muitos negócios, mas que agora temos outros territórios sendo pisados, né? Vamos lá, pega a educação. Bom, ainda, por que o modelo taylorista nasceu? Vamos andar 100 e poucos anos para trás. Final da Primeira Guerra Mundial, o mundo tentando se reerguer desta conversa, e quem era a única instituição que conseguia organizar qualquer coisa? O Exército. E foi inspirado na lógica militar que o modelo taylorista foi estruturado. Porque você vê recrutamento e seleção, linha da frente, guerra do concorrente, da competição, cadeia de valor. Tudo isso são inspirações do modelo militar extremamente hierarquizado. Hierarquia, departamentalização e hierarquia, está tudo inspirado num contexto para o qual a educação foi também formatada, que é ensinar as pessoas a fazer. Você e eu e todos nós aqui tivemos isso. Eu sempre pergunto, quem teve na sua graduação ou pós-graduação uma matéria sobre futuro e tendências? Uma matéria sobre gestão de cenários, uma matéria sobre transformação digital, uma matéria sobre ESG, uma matéria sobre ambidestria, ou sobre diversidade, inclusão e equidade? Ninguém. Porque naquele contexto que ainda hoje tem bastantes resquícios, nós estamos sendo formatados por competência técnica e não por competência comportamental ou de gestão. E isto é um desafio que está começando a vir para a pauta, está começando a entrar, mas nem todas as escolas ainda estão. Aliás, o mundo acadêmico, a academia, a minha crítica à academia, embora seja também da academia há muitos anos como professor em vários lugares do mundo, eles fogem desses temas. Quando se fala de futuro, então, é tabu. Raras e, para não dizer poucas ou nenhumas escolas têm isso, tirando a Inova, que é o seu DNA, uma ou outra coisa na Dom Cabral que eu levo quando estou lá. Einstein criou uma matéria específica para eu dar nos MBA sobre cenários e tendências, mas são 2 ou 3, quando nos dedos de uma mão sobram dedos, as escolas, e não vou olhar só para o Brasil, tá? Pega no mundo, onde esses temas estão sendo tratados. Não estão. Por quê? Porque a educação veio ainda no resquício do modelo taylorista. Então, quando se fala em competências, há sim que adicionar as competências técnicas, ou seja, eu sou um cara de marketing, eu aprendo marketing, comunicação, branding, monetização, o que for. As outras, comportamentais, como a gente fala na Inova, o Marcelo, meu sócio, tem esse modelo muito, muito redondinho e que tem que trazer outras coisas. Capacidade de empatia, visão estratégica, comprometimento e execução, respeito à diversidade, seja ela qual for. Então, há um conjunto de coisas ainda que são novas. A faculdade, a escola, de uma forma geral, não foi ainda, já foi tocada pela mudança, mas ainda está com dificuldades em fazer essa transição. E temos, eu acho que esta década, por isso que eu falo que a ambidestria é o tema da década, em termos de gestão, porque vai ser uma década muito desafiadora para as empresas e para as escolas se adaptarem. E eu vejo ainda bastante resistência do mundo acadêmico, com o respeito, o elogio e a crítica que eu faço a ele, neste tema. Agora, por exemplo, a Fundação Dom Cabral entrou com uma matéria específica sobre ambidestria para todas as pós-graduações. Foi a única que eu vi até agora. Não, e tem muitas outras escolas de
a mesmo nível de performance, competência e qualidade, que não tem esse tamanho. Então ainda é o mais do mesmo, aspas, nesse sentido. Então o desafio para uma empresa que tem a sua cultura arraigada no Taylorismo, que tem o seu modelo mental do sempre foi assim, e que dificilmente ou poucas vezes tem alguém que vem fazer esses questionamentos, porque quem chega da faculdade não vem imbuído desse espírito, olha o desafio que a gente tem pela frente. Tem que ser top-down a conscientização, e essa conscientização tem um desafio também, porque pensa no conselho, ou pensa no C-Level, somos todos filhos do Taylorismo. Somos todos filhos de um contexto diferente. Não sei se melhor ou se pior, como eu sempre falo, mas diferente. E esse novo contexto é 2 anos. 21 e 22, 22 e 23, são 2 anos de um monte de desafios, de modelos de trabalho, de intrageracionalidade, de tecnologia ao serviço da operação e por aí vai. Então temos um conjunto, eu acho, bastante desafiador de temas pela frente, para os quais temos muitas perguntas, mas ainda não temos tantas respostas. E esse também é um perigo, que é tentarmos, como o modelo taylorista dava resposta para tudo, tentar encontrar alguma coisa agora que seja um Taylorismo 2.0, se chamarmos assim, que queira dar resposta para tudo. Não vai. Cada empresa, cada negócio, cada território, cada país, cada geração, cada cultura vai ser padronizada ou formatada em função de algo que é dela. E isso também eu acho que é ao mesmo tempo desafiador, também é dificultador, porque a gente está acostumado a padronizar. Agora, o Luiz, está falando dos desafios, não só no meio acadêmico, né, as empresas. Agora, tem empresa, você conhece a empresa que seguiu o caminho e está mostrando o resultado? O tema é recente, e fazer uma mudança na direção da ambidestria é, em primeiro lugar, uma mudança cultural. E mudar a cultura organizacional leva tempo. Sim. Agora, nós já temos 2 casos de 2 empresas que já começaram a mostrar resultados. Algumas não se chamavam ambidestria ainda, mas na pré-pandemia, ali 18, 17, início de 19, algumas empresas, nossas clientes da divisão de consultoria, incorporando a questão dos cenários e tendências. Veja, a gente em 2010 publicou um estudo sobre o mundo em 2020 e estava lá a pandemia, não se chamava pandemia, chamava-se epidemia como potencial. Então, vamos lá, 10 anos antes acertávamos que a pandemia poderia e infelizmente se concretizou. Não é que eu veja nada positivo numa pandemia, naturalmente, mas ela foi um acelerador de transformações que não tínhamos como fazer de outro jeito. Então, vamos lá, empresas que estão dando certo neste território são empresas que começaram a discussão sobre cenários e tendências há mais tempo. Para onde isso entra na sua jornada. Empresas de essência ambidestra. Temos 2 nossas clientes, uma que já fez a jornada, uma jornada de 1 ano e meio de discussão sobre posicionamento, sobre estratégia, sobre portfólio, sobre até skills dos seus executivos, e que está na transformação e está mostrando aí o seu dia a dia, e uma outra que inclusivamente já o fez de forma mais rápida até em termos de negócio, com impacto no resultado. Agora, a jornada de ambidestria não é a mesma para as empresas todas, não é mais uma vez aquela coisa, pega o livrinho dos 10 passos para uma empresa ambidestra, aplica em todas, vai tudo do mesmo jeito, não é. O nosso caso é uma empresa que é uma cooperativa, e a outra é uma empresa que é uma empresa de agência de comunicação, de marketing. Portanto, uma de produto cooperado e uma de serviço de marketing. São coisas totalmente diferentes, as jornadas são totalmente diferentes, mas a essência é a mesma. Como é que eu protejo o negócio atual? Como é que eu me preparo para negócios futuros? E eu acredito que vamos começar a encontrar mais modelos, mais formas. Acho que cada empresa vai encontrar do seu jeito. Aliás, há 2 grandes formas de ambidestria. A ambidestria estrutural. Eu divido a empresa em 2, e uma cuida do futuro e outra cuida do presente. Coisas boas e coisas ruins. Coisas boas, é rápido de fazer, consegue muito facilmente focar as cabeças nas missões e consegue trazer resultado rápido. Qual é o problema? Cria uma cisão cultural que, se for levada muito além, pode ser ingerenciável daqui para frente, porque o cara que está olhando para o futuro fala assim, puta, os caras do dia a dia não estão vendo filme, e os caras do dia a dia, eu aqui me ferrando para entregar meta e os caras viajando no futuro.
Então, sustentando eles, inclusive. Sustentando eles, inclusive. O cara vai passear lá para o XSW, eu aqui ferrando para bater a meta. Quando chegamos no limite da cisão cultural ou organizacional, passamos para a ambidestria contextual. Ou seja, a gente brinca que é de PAP, do porteiro ao presidente, todo mundo tem que estar em simultâneo preocupado com o resultado imediato, com o negócio do curto prazo, e com a visão de futuro, com o negócio de longo prazo. Isto se faz não com ferramenta, não é um software, não é uma ferramenta tecnológica, é hábito, comportamento, treinamento, muitas vezes até reorganização da própria empresa. Por que se falou tanto nos últimos anos em empresas ágeis? E agora começa a fazer sentido o Agile, porque até 2 anos atrás, Agile era metodologia de gestão de projeto. Design Thinking para fazer um produto, Kanban para não sei o quê, Inception não sei o que mais, mas eram coisas soltas. Talvez hoje, no contexto onde estamos agora, dizendo, peraí, mas para eu conseguir navegar neste contexto onde eu estou, talvez o Agile seja um complemento do tradicional. Então eu nunca defendi Agile como substituição da metodologia tradicional, ou da forma tradicional de gestão, mas sempre como um complemento. Então, cada empresa, cada um de nós vai tentar encontrar do seu jeito quais são as melhores ferramentas ou atitudes ou metodologias para que a sua cultura seja mais de ambidestria contextual. Todo mundo esteja atento ao contexto. Aliás, uma coisa que a gente fala muito é as empresas são apaixonadas por aquilo que elas vendem. Tipicamente, uma empresa é apaixonada pelo seu produto, pelo seu serviço. Mas não chega mais a ficar apaixonado só pelo produto. Tem que ser apaixonado também pelo contexto. Porque quando você se apaixona pelo contexto, você se ajusta a ele. Você toma as decisões de mudança, de evolução ou de transformação alinhadas ao contexto. E vamos lá. Num mundo com 8 bilhões de pessoas, é uma bela de uma arrogância eu achar que a minha empresa, só porque é líder de alguma coisa, sabe tudo que o mercado vai querer. E isso também tem levado ao descalabro de algumas empresas que se substituíram ao mercado. Não, eu sei o que o mercado quer. Calma, meu amigo. Enquanto você está falando isso, alguém está pensando como é que vai ferrar com o teu negócio, porque o que funciona aí de startups e de movimentos de ecossistemas abertos, de conectividades, etc., não dá para dizer isso. Então, humildade acima de tudo, para a gente saber que não sabe tudo e principalmente para dizer, bom, como é que eu vou fazer a minha jornada? Já ouvi frases parecidas com essa de grande empresa, né? Eu tinha uma agência de comunicação e eu via isso mesmo, né, cara? Eu conheço o mercado inteiro já. Agora, você falou de startup, agora no finalzinho, você acha que as startups já nascem com um DNA diferente, olhando para isso, ou não? Não. Aliás, eu sou relativamente conhecido pela minha visão crítica das startups. Vamos Gostaria qualificar. De saber agora um pouco, então. Vamos qualificar. O que as startups nos trazem? Primeiro, o pessoal acha que a startup é um moleque de 22 anos que vai mudar o mundo. Está medido e provado estatisticamente que as startups que geraram grandes transformações ou impactos foram criadas por pessoas com mais de 40 anos. Então, cada um vai interpretar isso como quiser. Para mim, é o exemplo de que a experiência vivida é o melhor DNA em função de uma startup. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se vendeu e se criou, talvez, até o glamour de que as startups iam resolver os problemas da gestão do mundo. E uma startup, ela tem coisas muito boas, ela corre riscos, ela se adapta muito rapidamente, porque ela tem que vender o almoço para pagar a janta, então ela tem que andar rápido, mas ela não tem o poder de olhar para um ecossistema completo. Uma startup existe e entra para resolver um pedaço da cadeia de valor. Um detalhe, um ponto e vírgula que alguém não está sabendo resolver. E depois, à medida que a sua competência vai evoluindo e vai conseguindo alargar a cadeia de valor. Mas não tem startups que resolvem de A a Z um projeto, uma cadeia de valor. Não tem. Elas são partes de. Quando, a partir de 2015, começa o movimento que as startups vão resolver o mundo, se começa a injetar dinheiro, eu diria até sem muita noção do que está fazendo nas startups, e elas começam a não entregar resultado, que é o que a gente começou a ver nos últimos 2 anos, os venture capital começam a pensar onde é que eu vou pôr a minha grana daqui para frente, e a gente vê, enfim, as polêmicas à volta. Então, por que eu vejo que a startup não é o driver da ambidestria? Porque uma startup, ela está muito focada no seu produto para uma solução que ela encontrou. Raras são as startups para quem você pergunta, e daqui a 10 anos, como é que está o teu produto? Ela não sabe responder. Porque talvez elas não tenham tido tempo ainda, nem o recurso para poder alocar para alguém ficar pensando nisso.
Mais uma vez, não estou dizendo que é 100%, mas a grande maioria são empresas que têm uma solução para um problema de curto prazo. Encontrei ali uma escalar solução, rápido, inclusive. e tem que Precisa andar conseguir rápido. escalar rápido. Tem que escalar rápido aquilo que ela está fazendo hoje, até para conseguir manter o financiamento rodando. Exato. Se ela para, ou se ela deriva um pedaço desse seu recurso, seja ele humano, técnico ou financeiro, para olhar para o futuro, que deveria fazer, o acionista, o investidor, o fundo vai dizer, meu amigo, você tem que escalar isto, porque eu estou aqui num cash burn de não sei quantos ano, tem que ter um ano e meio para dar resultado. Exatamente. Então, é um mito, para não dizer que é uma falácia, se achar que é nas startups que estamos encontrando tudo. Elas têm coisas muito boas, naturalmente, como tem coisas muito ruins, como é normal. Só que muitas vezes a gente deposita na startup uma busca de solução que a empresa, agora vamos proteger a startup e dar porrada nas empresas, que as empresas culturalmente não conseguiram fazer. Vou dar um exemplo. Há uns anos, uma empresa, nossa cliente, fez um hackathon com um monte de startups, uma galera, tinha mais de 90 pessoas ali, 15, 20 grupos de trabalho. Super legal aquela coisa, puta, todo o movimento, junta as pessoas, fica todo mundo dentro da empresa 3, 4 dias e tal. E eu fui pro júri, fui um dos convidados do júri final. E vi as apresentações, coisas absolutamente sensacionais. E eu perguntei no meu lado estava CEO da empresa, disse, cara, o que você achou? Puta, achei sensacional. Mas vem cá, amanhã às 8 da manhã, o que vocês vão fazer com todo este material que está sendo aqui produzido? Não pensamos nisso ainda. Então, ainda às vezes, há muita espuma do momento. A gente quer fazer só porque é legal, está todo mundo fazendo, mas não está na essência do DNA. Você, cara, eu falo, então não faz. Se você criou uma expectativa nas pessoas, você não vai conseguir, porque na segunda às 8 da manhã, o modelo taylorista volta ao dia a dia, volta à entrega. Então, há um desafio. As startups cumprem muito bem o seu papel no mercado de desafiar quem está estabelecido, de encontrar brechas na cadeia de valor e resolvê-las de forma muito bem, mas não cumprem, não têm essa competência de ajudar a visão ambidestra. Porque não tem tempo, e tempo, entendo esse tempo, minutos e horas, seja tempo, dinheiro, para fazer essa jornada. Porque elas ainda não conseguiram estabilizar o que elas vendem hoje, vão pensar no futuro? Vão fazer esse movimento? Eles não conseguiram entregar pizza corretamente na casa do cliente, já vai começar a pensar em ingrediente para imprimir pizza em casa. Então, não é uma crítica, eu acho que é colocar cada coisa no seu lugar. E também para não criar expectativas falsas sobre depois quem não vai conseguir resolver esse problema. Eu acho que se criou muita expectativa nos ecossistemas de startups, eles cumprem um papel fundamental no tecido empresarial, mas não é um papel único de solução de todos os problemas. Sim. E acho que as empresas tentaram, as grandes corporations que fizeram os venture capital, os aceleradoras, os coworks, etc., no final do dia conseguiram sim avançar um pouquinho mais, mas com a dificuldade corporativa de verdadeiramente tirar todo o potencial que uma startup podia trazer. E eu falo isso com conhecimento de causa, tá? A gente trabalhou, fez muita coisa com o Cubo, fez muita coisa com o Oxigênio, fez muita coisa com startups, com a Venture Hub, que é nossa parceira. Eu sempre falo, vamos calibrar as expectativas para que ninguém saia frustrado ali na frente, seja a startup, seja a mega corporation. Então, as startups cumprem um papel de provocar e abanar o sistema empresarial e de gestão estabelecido, mas não tem ainda no seu DNA a competência de fazer, especificamente na ambidestria, tá? Que estamos aqui falando, de conseguir fazer a jornada ambidestra, porque, por exemplo, muitas delas não têm nem planejamento estratégico. Você só consegue fazer uma jornada ambidestria quando a tua estratégia está definida. E essa, muitas vezes, nem as grandes empresas têm. Quantas empresas não têm planejamento estratégico? Tem um orçamento de exploração que vão corrigindo ano a ano pela inflação ou por alguma coisa de mercado, mas estratégia, posicionamento, imersão, propósito que você falou há pouco, ninguém tem. Está longe, está longe. E Luiz, então entrando nesse tema aí, né, eu queria trazer um pouco de erros, desafios ou armadilhas que as empresas grandes, né, saindo um pouco da questão das startups, que ficou bem claro para mim, pelo menos fica muito claro, é conflitante para as startups fazerem ambidestria corporativa, mas voltando para as grandes empresas ou para empresas já estabilizadas, nesse seu caminho
né, da consultoria, da Inova e tudo mais, que você pode trazer assim de erros básicos, aqueles erros primários na hora da implementação desse novo conceito, né, de ambidestria? Há 3 erros que, não vou dizer todas, mas a grande maioria das empresas comete. O primeiro é achar que um grupo de pessoas, 1, 2 ou 3 ou 4, faz a jornada. Então, assim, eu pego ali o departamento, a diretoria de estratégia, ou de inovação, ou de ambidestria, e aqueles caras agora vão fazer o Chief Transformation Officer, também está na pauta, e que o cara vai fazer tudo sozinho. Não vai. Ele é um dinamizador do tema, ele ou eles são dinamizadores do tema, mas dificilmente fazem o tema acontecer sozinhos. Então, a questão é muito mais contextual do que estrutural. Sempre o meu erro que as empresas cometem. É achar que bota uma sala ali, um cara, um time, e bota uma placa na porta e pronto. E ali faz um squad, né? Faz um squad. Cria um cantinho separado, coloca ali uma lousa, post-its, uns post-its, uns puffs coloridos, uns pimbolins, e está resolvido. Não está. Primeiro erro. Segundo erro é achar que a ambidestria é um ponto de chegada e não um ponto de partida. Ela é um ponto de partida que não tem ponto de chegada, porque é uma dinâmica, é uma jornada. Portanto, é aquela coisa, não, a gente vai fazer aqui este ano, a gente aloca o orçamento, faz 10 workshops e pronto, quando chegamos no 10º workshop, a ambidestria está pronta e está resolvido o dia a dia. E, portanto, ela não é um ponto de chegada, ela é um ponto de partida. Eu sempre falo para os nossos clientes, a gente sabe como é que começamos, mas não tem fim, é um path, é um caminho, não é um caminho, é uma jornada que continua ad eterno, como é qualquer outra jornada. E o terceiro, e esse talvez seja o erro mais delicado, é o cultural. Por quê? Porque as empresas, sendo organismos vivos e sendo o resultado, eu falo que o CNPJ é o somatório dos CPFs, sendo o resultado das pessoas que estão lá dentro, o ser humano é avesso à mudança. O ser humano gosta de cama quentinha, de zona de conforto, de encontrar algo que dá certo e ficar ali. E, portanto, se eu deixo uma sala com os caras lá pensando no futuro, se eu faço 10 workshops, o que o cara vai falar? Tá bom, já resolveram, então deixa eu continuar fazendo aqui a minha coisa como eu sempre fiz. E que deu certo. Até o modelo mental do sempre foi assim. Aqui não vai dar certo. Já tentamos e não funcionou. A lei não permite, porque também acontece às vezes. O mercado não está maduro. Já pensamos nisso, mas não funcionou. Um monte de frases feitas que são os erros. Então, veja, os erros normalmente não são erros técnicos de ferramenta ou metodologia, são erros totalmente culturais, totalmente de modelo mental arraigado, estruturado, que a empresa participa e que mais do que participa, que ela leva para funcionar porque deu certo, porque ela chegou até aqui, e, portanto, acha que aquilo é pronto, agora eu vou fazer uma vez ou outra, está resolvido. Então, são erros os de hoje, tá? Nós estamos no início desta jornada, talvez daqui a 10 anos a ambidestria seja um estágio de maturidade e de implementação totalmente diferente, e nós nesta fase estamos ainda, explorando o conceito e tentando encontrar o seu significado para as culturas onde ela está sendo discutida. Num banco é de um jeito, numa companhia de seguros é de outro, numa startup vai ser de outro, não dizer que ela não possa existir, mas vai ser mais difícil, numa empresa de tecnologia de um jeito e numa empresa de varejo vai ser de outro. Talvez daqui a 10 anos, se voltarmos ao nosso debate de café sobre este tema, tenhamos já um lastro, um caminho percorrido para poder entender o que é a ambidestria nas empresas. Mas hoje, a data de hoje, os maiores erros são totalmente culturais. De achar que é um projeto, que é uma iniciativa e não uma mudança na essência de mentalidade, de cultura, de organização. Acho que isso é o que a gente mais vê hoje ainda nas empresas. E isso posto, então, qual é um caminho? Já vimos que não é fácil, já entendi, é complexo, mas você tem alguma dica por onde começar essa transição? Eu gosto do passito a passito. Vamos devagarzinho, sem nada muito radical. Coisas muito radicais criam grande disrupção e nem sempre dão significado. Então, o que eu tenho falado com as empresas? Vamos começar por conscientizar. Treinamento, workshop, explicar o que significa isso. Porque não adianta o board ou o C-level entender o que é ambidestria e depois o nível operacional achar que ambidestria é chutar com o pé direito e com o pé esquerdo. Porque temos que fazer um alinhamento de conceitos. Então, a primeira etapa e onde nós estamos, e eu acho que é onde vamos estar em mais 1, 2 anos,
é explicar, demonstrar, conscientizar, trazer algum tipo de iniciativas para que as pessoas fiquem mais atentas ao presente e ao futuro. Etapa 1. Etapa 2, começar a ter alguns projetos pensando no futuro, e aí começar pela ambidestria estrutural, separar as águas e começar a ter algum piloto, algum projeto que permita à empresa começar a pensar em coisa de futuro. Então, labs de inovação, aqui os hackathons ajudam, as startups podem ajudar. E numa etapa 3, incorporar isso à estrutura da companhia. Então, é por etapas. Eu tenho muito receio daquelas empresas que querem fazer de um salto quântico estas jornadas, porque elas tendem a não dar certo. Então, eu acho que tem que ser com paciência e atenção. Outro detalhe, tem que ser feito quando as empresas estão bem, quando as empresas estão dando resultado, estão legais, tem caixa, o resultado está legal. Não adianta uma empresa ferrada de resultado no vermelho ir lá no conselho e dizer, cara, eu preciso agora de 3 caras comigo para pensar aqui um projeto de futuro. O cara diz, meu amigo, primeiro temos que encontrar a sobrevivência antes de começar a alocar recursos para outra coisa. Isso também é um ponto. Não deixar as empresas, essa jornada tem que começar antes que a empresa dê errado. Porque depois que começa a dar errado, é muito difícil, para não dizer que é impossível, resgatar essa jornada. E muitas empresas deixam chegar ao limite do vermelho para começar a pensar em novas alternativas, porque lá é aquilo, né? Está dando certo, funciona, o resultado aparece. Para que alocar recurso a coisas diferentes que eu estou fazendo hoje? Para evitar que chegue lá no nível do vermelho, do EBITDA negativo ou do que for. Então, é uma jornada número 1 de conscientização, change management, que a gente ouve muito falar em termos de cultura organizacional, para depois começar a testar movimentos e só depois incorporar a estrutura como um todo. Aliás, nós temos um projeto com um cliente nosso em ambidestria, inovação e ambidestria andaram juntos, só no final, depois de 1 ano de trabalho, é que nós começamos a discutir redesenho organizacional. Porque é muito fácil começar por squad, como você falou há pouco, Márcio, mas depois o nível de aprovação continua o waterfall. O squad não tem poder para tomar decisão. Então, às vezes é o contrário. Bota o squad para trabalhar, mas depois a estrutura hierárquica, processual, cultural, não deixa aquilo funcionar. Vamos fazer o contrário. Eu fiz 1 ano de trabalho com a companhia e só no final começamos a desenhar ou a rediscutir formas de organizar a empresa, em termos de colegiado, em termos de colaboração, em termos de squad. Só no fim. E claro, é fácil eu botar 2 squads e dizer para o meu board, já estamos aqui na onda da... Já estamos fazendo, né? Já estamos fazendo. Às vezes é só para mostrar serviço, já estamos fazendo. 10 caras foram para o SXSW, 5 foram para o Vale do Silício, 8 foram para Israel, e agora a gente trouxe e já tem aqui 3 squads para trabalhar. É a falácia do processo, que na essência a cultura não mudou. Pode funcionar em curto prazo, mas não se sustenta no médio, e no longo não vale nem a pena falar. E a pergunta vem, né? O quanto as empresas estão olhando para longevidade ou curto prazo. Aí vem uma discussão mais ampla que toca sobre ditadura do trimestre, que é para mim um dos maiores inimigos da ambidestria, ou mesmo da gestão de cenários, que é aquilo, né? Trimestre é o que eu tenho que entregar o resultado, mas o que eu tenho que garantir, o hoje e o amanhã em simultâneo, essa discussão de equilíbrio. Você falou da ditadura do trimestre, né? Isso me lembra um papo que eu tive com um VP de marketing de uma grande empresa. Vamos falar um pouquinho de propósito. Aí na reunião ele falou, então, isso é legal, mas o problema é que antes a meta era do ano, depois passou para o semestre, para o trimestre, e agora sim, cara, é o mês. Então assim, a gente vive um mês de cada vez. Então não dá, não tem tempo para falar disso, a gente tem que vender. E isso traz para a mesa uma coisa importantíssima da ambidestria. Embora a ambidestria seja implementada pelo C-Level, PP, C-Level e Vice Levels, ela tem que ser empoderada pelo conselho e pela propriedade. Porque o VP de marketing, o cara tá certo, não tem tempo para respirar, tem que entregar, vender o almoço para comprar a janta, né? E o conselho e a propriedade tem que pensar, tá bom, mas a janta de pizza, mais ou menos a pizzaria, né? O que vai ser daqui a 10 anos? Então e a gente fala muito em alinhando stakeholders. Nós temos que alinhar a expectativa e a jornada da propriedade, do conselho e da gestão. Porque se não fizermos esse alinhamento,
e naturalmente isso tende a impactar resultado no curto prazo, mas a melhorar o longo, se não fizermos esse alinhamento de stakeholders, vai ser difícil um C-level, um nível estratégico operacional, fazer a jornada acontecer. Até porque se for uma multinacional, o cara daqui a 2 anos está em outro lugar do mundo, se for expatriado. Então o cara vai dizer, puta, vou começar uma jornada, ou se tu vem lá da matriz nos Estados Unidos, na Inglaterra, ou na Alemanha, onde for, em que há algo que é top-down estruturado para a empresa começar essa jornada, ou o cara localmente vai ter mais dificuldade. Nós temos, felizmente, tido alguns casos de que está a mudar um pouquinho, tá? Por exemplo, temos 2 casos aqui no Brasil, pelo menos 2 deles, em que os projetos feitos no Brasil escalaram para outros lugares do mundo. E é legal, mas ainda é um início de uma jornada que leva muito tempo. A cada 10 projetos, 2 conseguem ter essa capacidade. O resto é muito local, é muito pela visão do CEO daquele momento, ou do VP de marketing, de estratégia daquele momento, que fala, cara, eu tenho que fazer essa jornada acontecer. E aí, se isso não entra de forma quase endêmica na companhia, quando essa pessoa sai, a memória desses projetos vão com ela, e não ficaram dentro da cultura organizacional. Esse é um desafio. É isso, nós estamos, em termos de gestão, não sei se posso abrir mais o conceito, mas em termos de gestão, esta é a maior transformação da história. Nós não temos na história um momento tão transformador como o que nós estamos vivendo. E nós estamos no meio dele, no epicentro dessa confusão. Então, às vezes nem nos apercebemos do que está acontecendo. O quanto isso é desafiador e transformador. Talvez nos distanciando da realidade e olhando para ver o que está acontecendo. Cara, pega exemplo, pega a Tesla, o que a Tesla tem trazido de mudança, o que a Amazon trouxe de mudança, o que o Mercado Livre, para pegar empresas brasileiras, trouxe de mudança, o que o Uber trouxe de mudança, são os clássicos, mas os conhecidos, mas e quantos outros empresas com 5, 10, 15 anos de vida estão aí dando cartas no mercado? Os bancos digitais, as companhias digitais, as telecoms, não sei o quê, tem milhões de coisas acontecendo, todo dia tem gente pensando coisa nova, e isso vai nos dar um legado de grande transformação, com toda a dor que isso tem, né? Com toda a dor que isso tem. A ditadura do trimestre, cara. Tá bom, isso é tudo lindo, mas eu tenho que entregar o resultado do mês, até para conseguir pagar o próximo mês. E pagar o próximo mês. E aí eu falo, tá bom, mas ao mesmo tempo que você faz isso, começa a tirar um pedacinho desse recurso para começar a pensar um pouquinho mais à frente. E quem faz isso, normalmente se dá melhor do que quem não faz, principalmente em contexto de transformação. Então, um exemplo, não vou falar em nomes, naturalmente, 98% dos nossos clientes de consultoria cresceram na pandemia. 98% do portfólio de clientes da Inova em consultoria cresceu na pandemia. Por quê? E vamos lá. Os que fizeram o dever de casa, os que mapearam cenários, mapearam tendências, tomaram decisões estratégicas, correram um pouquinho de risco. Esse eu posso dar o exemplo da Inova. A Inova, em 2016, porque a gente não fala aqui em casa de ferreiro, espeto de pau, a gente vai à letra. Em 2016, fizemos um trabalho sobre o futuro da educação para um cliente. E estava mapeado a educação em EAD, híbrida, ao vivo e online e tal. E em 2016, a Inova foi a primeira escola de negócio do Brasil a trazer uma plataforma de LMS para tratar os seus cursos. Quando em 2020, 13 de março, sexta-feira 13 de março de 2020, da pandemia, o lockdown em São Paulo, a Inova foi talvez a única escola, não posso dizer que foi com certeza, mas talvez tenha sido a única escola de negócios que não adiou nenhuma aula, nem cancelou nenhuma aula. 100% dos nossos cursos já estavam no que nós chamamos ao vivo e online. E hoje, só um curso, que é o programa de conselheiros, está presencial, tem uma lógica de network específica, mas o MBA, o pós-MBA e o programa de ambidestria são 100% ao vivo e online. Nós contamos aqui no Zoom, com a aula expositiva, com a discussão. Cara, hoje não há não quer dizer o futuro a gente sabe o que vem, mas a data de hoje não há nenhuma decisão na Inova de voltar ao presencial. Não faz sentido. Porque o aluno de MBA, temos o cara do México, da Colômbia, de Portugal, dos Estados Unidos, da Índia, que fala, e já aconteceu, que eu queria estar com vocês, mas eu não tenho como ir para São Paulo toda semana para ter uma aula presencial de MBA. Mas online, ao vivo, eu consigo ter sem precisar de ir para São Paulo. Às vezes tem que ajustar o fuso, porque de repente você está em Madrid, o fuso tem mais 3 ou mais 4 horas, tem que dar ali uma calibrada, mas funciona. Então há uma... Quem olha, não estou dizendo, nós não somos nem melhores nem piores do que ninguém, somos uma empresa de nicho pequena, mas quem olha para estes temas
e minimamente os põe na agenda de discussão, vai ter mais vantagens, vai tirar mais resultado positivo do que negativo num curto prazo, em 2, 3 anos. Quem começar a discutir ambidestria hoje vai ter os frutos disso nos próximos 2, 3 anos, sem sombra de dúvida. Quem não o fizer, vai desaparecer? Talvez não, mas vai ter mais dificuldade em navegar no contexto que se avizinha. Eu falo, o Marcelo Veras, meu sócio, diz: se você não está confuso é porque está mal informado. Eu acho que é uma frase genial da parte dele. Mas é isso, apesar de tudo, tem muita informação que te permita tentar reduzir um pouquinho da ambiguidade e de incerteza. Muito bom. Falando de aula de MBA, eu acho que hoje, de novo, é que eu sou um pouco timekeeper aqui, Luiz, desculpa, eu sou chato. Mas como estamos chegando aqui no final, de novo, né, aquele nosso, que já virou nosso mantra, mais uma aula de MBA, que você pode acompanhar conosco aqui no Debate no Café. Então aproveita para seguir a gente em todos os canais aqui no YouTube, quem estiver nos assistindo, quem estiver nos ouvindo nos tocadores também. A gente está lá no LinkedIn, sempre sai um recorte, né, nos nossos canais. Segue, ativa o sininho para receber. E eu já deixo aqui meu agradecimento, Luiz, muito obrigado pela tua participação. Imagina. Antes de passar aqui para as palavras finais, super obrigado mesmo, foi realmente incrível conhecer um pouco mais sobre ambidestria corporativa. Eu que agradeço, fico super à disposição. Luiz, quero deixar aqui, a gente falou do John Chambers no início, né? E eu queria deixar a citação lá da questão da competição, né? Que hoje você não compete com empresas, você compete com transições de mercado, que é um período de passagem de um estado para o outro, em que as habilidades mudam para fazer o seu, as habilidades necessárias para fazer o seu trabalho mudam, né? O cliente avança de uma tecnologia para uma nova tecnologia, ou a economia adota um novo modelo. Acho que isso aqui pode servir de uma boa provocação para quem está nos escutando aqui, né? E ver, né, as habilidades para trabalhar. Estamos no Zoom. Não era uma coisa normal pré-pandemia. O cliente muda de tecnologia. Vamos usar o Zoom de novo. E os modelos de negócio, a quantidade de venda que eu faço pelo Zoom. Só para pegar um exemplo que não foi criado a pandemia. O Zoom é 2011, só que a pandemia teve o seu acelerador. Agora leva isso para a reflexão do teu negócio e veja a quantidade de coisa que a gente pode, de fato, ver e o quanto de transformação a gente está vivendo e às vezes não se apercebendo dessa vivência. Exatamente. Luiz, alguma recomendação de site, blog, livro nesse tema para quem quiser se aprofundar? Já que você abriu a porta, né? Ambidestria Corporativa na Amazon do Brasil está à venda, o nosso livro de jornada, prefácio do Marco Castro, CEO da PwC, frase na capa do Rancharan, que é nosso professor da Inova, no curso de ambidestria. Então é um livrinho que já tem uma condensação forte, uma reflexão importante sobre conceitos e ferramentas, já tem algumas ferramentas. O inovaconsulting.com.br tem uma aba de downloads free, aberta, sem cookie, sem nome, sem e-mail, sem nada, é só entrar e usar. Tem lá 3 ou 4 bons artigos, na minha opinião, sobre o tema, e no site do MIT Sloan Review tem 3 artigos da minha, um coassinado com mais 2 pessoas da Inova e outros 2 de autoria, sobre ambidestria. Então, hoje, ainda há muito pouco conteúdo sobre o tema. É um tema que está no início, ainda há muita gente desbravando ele, não somos só nós, mas é um tema que está na pauta, mas acho que esse, pelo menos por aí, entre MIT, Inova Consulting, ou a própria Amazon, se quiserem comprar o livro, será um grande prazer, porque aí temos mais alguém plantando essa semente. Acho que já é uma forma de começar a ter o conteúdo. E bater papo comigo. Convida para um café virtual ou presencial e vamos ver como é que podemos ajudar. Será um prazer. Muito bom. Vamos deixar todos esses links aí também na descrição aí para o povo se divertir com esse monte de informação. Luiz, agradeço muito também. Eu que agradeço. Você enriqueceu bastante aqui. Thiago, obrigado mais uma vez também. Todo mundo que acompanhou a gente aí, de novo, lembra de curtir, de seguir o Debate no Café, de compartilhar esse baita conteúdo aqui que você pôde acompanhar, tá bom? E até o próximo Debate no Café.